Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula de conforto lumínico acústico. Hoje eu tratarei com você sobre iluminação artificial. Mas eu quero esclarecer que essa videoaula ela está sendo feita tanto para o meu canal no YouTube quanto para os alunos da minha disciplina de conforto lumínico e acústico da Uniavan. Devido então à crise que nós estamos passando pelo coronavírus e a suspensão das aulas, então esse é um material de apoio que os alunos poderão acompanhar. Se você não é meu aluno, fique à vontade e seja bem-vindo. Bom, então qual é a definição de iluminação artificial? A iluminação natural nós vimos em um outro vídeo, um vídeo anterior. Então, se você não acompanhou, procura ali no meu canal que você vai encontrar o vídeo sobre iluminação natural. Então, a iluminação artificial é a iluminação de um local através de lâmpadas, podendo estas ser incandescentes, fluorescentes, de mercúrio, LED, vapor de sódio e assim por diante. Então, nós temos diversos modelos de lâmpadas que podem ser empregados em diversos ambientes, dependendo de qual uso ou para qual uso é esse ambiente. Então as lâmpadas são fontes elementares da luz elétrica, né? Podemos proteger, refletir, refratar, filtrar, dimerizar ou simplesmente expor as lâmpadas, né? O que é dimerizar? Geralmente os alunos em sala de aula me perguntam: professor, o que é dimerizar? O dimmer é um botão que você pode instalar em um ambiente, geralmente é colocado no dormitório do bebezinho, né? Então, se você quer deixar uma luz bem fraquinha, uma luz bem baixinha, você consegue regular ali. Se quiser deixar forte, né, você pode deixá-la com a potência total. Então, o dimmer ele serve para isso. Para que os ambientes proporcionem o conforto lumínico, deveremos seguir a quantidade de lux mínimo. Repare que o lux até deixei em vermelho, porque é nele que nós temos que chegar. Para nós sabermos se o ambiente está com conforto lumínico, é através da quantidade de lux. Então, dependendo da função de tal local, conforme a tabela 1 da falecida NBR 5413. Não é mais utilizado 5413, agora ela foi substituída pela NBR ISO 8995 de 2016, tá? Chamada Iluminação de Ambientes de Trabalho, parte 1, interior. Então aqui eu trago para vocês uma tabela, tá? Que seria aquela tabela 1 da norma antiga, só para você ter uma noção como funciona o lux. Assim, eu já vou antecipar, nós vamos ter um outro vídeo que eu vou mostrar como calcular, qual é a quantidade de lux dentro do ambiente. É muito fácil, é a quantidade de fluxo luminoso de uma lâmpada dividido pela área desse ambiente, tá? Então, nós temos aqui as classes A, B e C. Nós temos o tipo de iluminância, inclusive para os meus alunos, né? Numa aula passada eu falei iluminância dentro da sala de aula e alguém falou iluminância, achou estranho esse termo. Iluminância é a quantidade de luz dentro de um ambiente. Então, a iluminância em lux, e daí o tipo de atividade. Então, vou pegar aqui uma da classe A, outra da classe B e outra da classe C. Então, vamos pegar aqui. Iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou com tarefas visuais simples. Então, assim, rua, calçada, né, estacionamento. Então, a gente tem aqui a classificação de lux. Por exemplo, recintos não usados para trabalho contínuo, como depósitos. Ele tem a iluminância mínima de 100 lux, a média de 150 e a máxima de 200. Né? Eu tinha falado aqui que só ia pegar uma, mas vamos citar outra. Áreas públicas com arredores escuros, 20, 30, 50. Então nós temos aqui tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria e auditórios. Olha, auditórios. Nós estamos projetando auditórios na disciplina. Então você vai ter aqui um mínimo de 200, uma média de 300 e no máximo 500. Por que nós temos o máximo? Porque assim, a falta de iluminação gera dor de cabeça, estresse, entre outros
sintomas. Já o excesso de iluminação também vai te dar estresse, cansaço, né? Ao longo do tempo que você fica exposto a um ambiente muito iluminado, isso vai começar a te irritar. Então, nós temos aqui um máximo, acima disso não é aconselhado. Aí nós temos o B, que é para a classe B, iluminação geral para áreas de trabalho. Então nós temos aqui tarefas com requisitos visuais normais, trabalho de médio, de maquinia ou escritórios, 500, 750 e o máximo 1000. Aí tarefas com requisitos especiais, gravação, manual, inspeção, indústria de roupas. Então você tem aí o máximo de 2000 lux, o mínimo de 1000. E a classe C é a iluminação adicional para tarefas visuais difíceis. Então vamos pegar aqui, ó, a mais alta de todas, chega a 20.000 lux. Tarefas visuais muito especiais, cirurgia. Então o médico, quando está lá na mesa operatória, né, em cima tem aqueles refletores, que hoje são todos de LED, né, modernos. Então eles chegam até a 20.000 lux. Imagina a potência dessa iluminação para você ver os detalhes, né? Tudo que você precisa ali. Não pode estar nunca escuro, não pode errar. Aí para o projeto do auditório, então, que é o tema, né, proposto para essa disciplina, nós vamos ter aqui o foyer, os sanitários, o auditório. Então o foyer 100 lux é o mínimo. O máximo a gente pode estipular 100%. Então o máximo no foyer 200 lux. Sanitário 150, auditórios 200, sala de som e imagem 150, depósito almoxarifado 200, camarim geral 150, né, o camarim onde a pessoa que vai se apresentar vai fazer uma palestra ou uma escola de dança vai fazer uma apresentação, né, vai ficar nesse camarim geral. Circulação 150, palco e auditório 300. Vocês podem reparar que os palcos de auditório eles são mais iluminados, tá? Porque precisa ter um destaque. É claro, a gente não vai calcular aqui na disciplina a questão dos canhões de luz, mas aí existe vários, né? Canhões de luz com cores diferentes e assim por diante. Então, só para reforçar, isso aqui é a quantidade mínima de lux. E aqui eu vou mostrar para vocês então sobre iluminação quente e iluminação fria. Então o que é isso? Ah, eu sei, professor, iluminação quente são aquelas lâmpadas que esquentam muito. E a iluminação fria é aquela iluminação que não esquenta. Não, né? Aqui é pela tonalidade da cor. Então, no momento de iniciarmos o projeto lumínico, a gente deve saber qual tipo de iluminação artificial necessitará um determinado ambiente, né? Se você quer por iluminação quente, que é a luz em tom amarelo, mais aconchegante, ou se você quer uma iluminação fria, uma luz branca, né, para atividades que requerem atenção. Então eu trouxe dois exemplos. Aqui nós temos um restaurante, né, não vou falar o nome da franquia, eu chamo só de MC Donald. Então você nem vai desconfiar quem é, né? Essa rede de restaurantes, eles tendem a trabalhar o quê? Com cores vibrantes e iluminação muito forte. Por quê? O lanche tem que ser rápido. Eles não têm interesse que você fique por um longo período de tempo ali. É diferente de uma pizzaria, de uma casa de massas, em que a luz ela já é mais quente, mais aconchegante, e há interesse, né, que o cliente permaneça e fique consumindo. E aqui embaixo, com uma iluminação quente, pode ver a diferença da tonalidade das lâmpadas, nós temos uma sala de TV. Imagina você assistindo TV a noite inteira com aquela luz vibrante, aquele excesso de lux, né? Então, há muita discussão, inclusive, quando a gente vai fazer projeto para os clientes, nas cozinhas. Tem cliente que gosta da luz quente na cozinha. Tem cliente que já prefere a luz fria. Eu mesmo prefiro a luz fria. Eu acho que dá mais potência e você consegue visualizar melhor a produção, principalmente o manuseio com os alimentos, tá? Aí nós temos a questão do Kelvin. Alguém conhece o Kelvin? Eu conheço o Kelvin. O Kelvin foi um aluno nosso, da Uniavan. Parabéns pelo trabalho de TCC, né, Kelvin? Já se formou, já vai fazer acho que 2 anos, mas o trabalho dele é muito bem lembrado. Um abraço para você, Kelvin. Então, nós temos aqui o Kelvin, né, que é o quê? É a potência dessa temperatura da cor. Então, olha só,
mostra um gráfico aqui com a quantidade de Kelvin. Então, o branco ele tem 6.000. O branco natural tem 4.500. E o branco quente tem 3.000. Olha a diferença. Pessoal, na vida profissional é interessante que você saiba disso, tá? Quando vai adquirir uma lâmpada. Já pensou você visitar uma loja que comercializa lâmpadas? Você escolhe com o cliente compra, aí vai instalar no ambiente e fica ruim, não é aquilo que você imaginou e não é aquilo que ele queria, é constrangedor. Então é interessante que você saiba disso, pode até testar lá na loja, né? Você tem que testar para ver se ela está funcionando e ali você vai ter uma noção mais ou menos da quantidade de Kelvin. Então nós temos aqui alguns conceitos básicos, tá? Fluxo luminoso. Eu falo isso para os meus alunos. A partir de agora, você não vai mais comprar lâmpadas olhando a quantidade de watts. Você vai comprar uma lâmpada sabendo qual é o fluxo luminoso que ela tem que ter. Porque o fluxo luminoso é a potência dessa lâmpada. Então, você chega para o teu pai, para a tua mãe, estufa o peito e fala, ó, pode deixar que agora a lâmpada eu compro, porque eu vou comprar através do fluxo luminoso. O que eu acho interessante é que a gente chega numa empresa que vende lâmpadas, aí você fala, olha, eu quero uma lâmpada em torno de 1.600 lumens, né, que é o fluxo luminoso. Aí a vendedora, o vendedor olha assim para você, não sei do que você está falando, tá? Essa informação é imprescindível para a nossa próxima aula, que é o cálculo lumínico. Nós vamos calcular, para nós encontrarmos o lux, a gente precisa saber qual é o fluxo luminoso de uma lâmpada. E esse fluxo luminoso é medido por lúmen. Então é a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa em todas as direções. Então nós temos a iluminância, que é o lux, e o lux é o resultado então do lúmen dividido pelo metro quadrado de um ambiente, né? Então ele indica a relação entre fluxo luminoso incidente em uma superfície e a unidade de área da mesma, ou seja, a quantidade de luz que atinge um determinado ponto de uma superfície. Aqui ao lado nós temos a intensidade luminosa, que é medida através da candela, e é igual ao lúmen sobre o esfero radiano, né? Então é o candela. Esse fluxo luminoso, daí, que é em lumens, emitido por uma fonte de luz em uma determinada direção. Ó. Então, se você quer trabalhar com luz focal, você vai ter que explorar a candela. Então, vai ser por unidade de ângulo sólido, né? E por final, nós temos a luminância, que é a unidade em candela por metro quadrado, que é o brilho e intensidade emitida ou refletida por uma superfície. Então, se você pegar uma mesa, o quadro da sala de aula, que é aquela fórmica brilhante branca, ela tem uma luminância, né? Que é o quanto a superfície reflete. Mas o nosso foco mesmo, ó, são esses dois aqui, tá? É importante vocês saberem que existem esses dois. Então, o nosso foco é o fluxo luminoso e a iluminância. Eu trago essa imagem porque é um ambiente bonito, não é? É. Nós, arquitetos, temos a obrigação de fazer isso. Mas, o que é isso, né, professor? É um ambiente esteticamente bonito e também funcional através do conforto lumínico. Então, nós daremos sempre preferência para a funcionalidade na questão da iluminação. Ah, professor, eu quero fazer uma coisa bem bonita, mas vai ficar ruim, vai ficar fraco, vai ficar com a quantidade de lux menor do que é sugerido pela norma, por exemplo, né? Não indico isso. Então, eu indico que você deixe esse ambiente, talvez não do jeito que você queira, mas que ele atenda às condições de lux, tá? Porque o teu cliente, no futuro, ele vai sofrer as consequências. O teu cliente, um funcionário, alguém que está utilizando esse ambiente. Nós devemos lembrar também que esse ambiente ele tem que ser ergonomicamente perfeito, né? Então, o conforto lumínico influencia na ergonomia do ambiente. Aí nós temos aqui os tipos de lâmpadas, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a lâmpada incandescente, não se encontra mais em supermercado. Você encontra alguns tipos de lâmpada incandescentes ainda à venda, que é resto de estoque, mas fabricação, assim, para o consumidor comum, para colocar numa casa, você não encontra mais.
Só para você ter uma ideia, a vida útil dela era de 1.200 horas. Aí nós temos as lâmpadas halógenas. Essas ainda você consegue encontrar, né? E nós temos dois tipos. Nós temos o tipo lapiseira ou palito e também nós temos o tipo refletor dicróico, né? Aqui nós temos algumas características de angulação. Então a vida útil é de 2 a 5 mil horas. Gente, eu não sei, mas toda vez que eu instalei isso, e principalmente no meu escritório, nunca durou essa quantidade. Ou queimava a lâmpada ou queimava o reator. Aí você vai falar, professor, mas deve ser então a instalação elétrica que foi mal feita. Olha, não duvido, mas né, essas lâmpadas queimam muito, queimam demais. Além de produzir calor mesmo, ela é uma lâmpada quente, né? Pode considerar uma lâmpada quente. Eu que sou meio carequinha, né? Queima a minha cabeça. Então, por exemplo, em salão de beleza, onde vai cortar cabelo, jamais deixar uma lâmpada dessa. Essa lâmpada ela é focal para objetos, para um quadro, algo assim, tá? Você não vai utilizar isso sobre pessoas, porque ela esquenta muito. Então, hoje também caíram bastante as vendas, o pessoal está comprando mais LED. Aí nós temos as lâmpadas fluorescentes. Quem não conhece as lâmpadas fluorescentes, não essas azuis aqui, né? Mas tipo bastão branca, na cozinha da minha casa tem. Então, antigamente, as lâmpadas incandescentes eram muito vendidas porque só existia aquele modelo de lâmpada fluorescente. Depois que a indústria desenvolveu as lâmpadas compactas, as lâmpadas fluorescentes assumiram o mercado, começaram a ser as mais vendidas e ainda são as mais vendidas. O LED cresceu bastante, mas está longe, porque universidades, hospitais, muitas empresas ainda utilizam a lâmpada fluorescente. E quais são os formatos que nós temos de lâmpada fluorescente? Nós temos a linear, a circular, a compacta, a colorida, a luz negra. Então, as lâmpadas fluorescentes podem ser encontradas nas seguintes cores: azul, verde, ouro e vermelho. E a sua vida útil, 10 mil horas. Então, olha só. Lâmpada fluorescente, 10 mil horas. Lâmpada halógena, entre 2 a 5 mil horas. Lâmpada incandescente, 1.200 horas. Viu que nós estamos evoluindo. E as lâmpadas LED, né, que estão aí avançando. Hoje até, se você for no supermercado, é difícil você encontrar uma lâmpada compacta fluorescente, tá? Mas o pessoal está vendendo LED a R$8, né? Então, tem uma diferença, professor, entre o LED de R$8 e a lâmpada LED de R$32? Tem, que é a duração. A lâmpada LED, quando vai diminuindo a vida útil, ela vai perdendo fluxo luminoso, então a sua quantidade de lumens diminui, tá? Tem uma diferença aí na questão da qualidade, tem que tomar cuidado também sobre isso. Não é porque a lâmpada LED é baratinha que vai resolver os teus problemas. Então, o que significa LED, né? É Light Emitting Diode, ou emissor de luz de diodo. Esse tipo de lâmpada pode economizar até 60% de energia. Então, o investimento inicial pode ser maior, mas ao longo do tempo ela vai então gerar economia e vai começar a valer a pena. Então, uma outra vantagem das lâmpadas LED é o tamanho reduzido, né? Ela é menorzinha, sendo possível o uso em móveis, sem que a gente veja essas lâmpadas. Antigamente era colocada a tubular, a menorzinha, né? De 60, no mobiliário, para ficar aquela luz indireta. Hoje não, hoje a gente já consegue colocar o LED. Olha só, a outra grande vantagem do LED. O LED, em média, dura 50 mil horas. E a lâmpada fluorescente, 10 mil. Então, são 5 vezes mais o tempo de durabilidade de um LED. Só que vou reforçar. Cuidado com a procedência do teu LED. Então, outra curiosidade das lâmpadas LED é que não atrai insetos por ser uma iluminação fria, eu coloquei aqui, né? Mas essa iluminação fria o quê? Ela não gera calor, não é a temperatura. Você pode comprar uma luz quente e uma luz fria de LED, que é aquela questão da quantidade de Kelvin. Aí eu trouxe alguns modelos para você ver, então, sobre LEDs. Nós temos o downline, que é o spotzinho, né? Fica embutida, direcional. Nós temos as tubulares. Aí nós temos os height bay,
para supermercado, depósitos, áreas industriais. Nós temos os refletores, inclusive o estádio do Vasco da Gama, o São Januário, estava, não sou vascaíno, tá? Mas adoro futebol. Estavam trocando toda a iluminação porque a CBF hoje determina que um campo de futebol tenha no mínimo 3.000 lux. Então eles estavam substituindo as lâmpadas LED. E quando eu vi essa notícia, foi um jogo, se não me engano, São Paulo, que eu sou São Paulino, e Vasco, o repórter comentou que a iluminação ainda estava baixa, mas eles estavam acertando. Estava em 1.600 lux, já com uma certa quantidade de iluminação instalada, tá? Então os estádios da Copa do Mundo, esses mais modernos, todos eles já têm iluminação de LED. Itapema, em Meia Praia, eles instalaram postes, né, de iluminação pública em LED. Poxa, isso é fantástico, a economia que o município vai gerar, né? Não precisa ficar trocando lâmpadas. E nós temos a velha lâmpada de fita, né? A LED de fita, que é essa que você pode aplicar aí nos móveis. Nós temos hoje mangueiras de LED, tem as luminárias, né, que são de LED. Você não vai colocar uma lâmpada, pode pôr uma lâmpada, né, mas você já compra a luminária mesmo, ela já possui a sua lâmpada junto. Tem aquelas lâmpadas antigas de filamento, né, que são de LED. Eles fizeram então aqueles modelos retrô. Então hoje o LED começou a dominar aí o mercado, mas ainda não é a mais vendida no geral, tá? A gente precisa saber disso. Aí nós temos a questão dos reatores. O que são os reatores? São equipamentos auxiliares e necessários ao funcionamento das lâmpadas de descarga, com a finalidade de proporcionar as condições de partida. O que é a condição de partida? É a ignição, né? Quando você aperta o interruptor, ela acende. Provavelmente na tua cozinha você vai ter lâmpada fluorescente, e todas as lâmpadas fluorescentes, essas de bastão, precisam utilizar o reator. Se você apertou, ela demorou para acender ou ela deu aquela piscadinha, é o teu reator, tá? Então existem dois tipos de reatores, o eletromagnético e o eletrônico. Então o eletromagnético para lâmpadas de baixa pressão, circuitos convencionais e circuitos de partida rápida. Já os eletrônicos mais leves, dimensões reduzidas, longa vida e podem ser desligados automaticamente em caso de falha da lâmpada. E aqui nós temos a imagem então de dois reatores, o eletrônico e o eletromagnético. Legal, pessoal, então finalizamos mais uma videoaula. Lembrando, né, aos alunos então da Uniavan, os meus alunos da arquitetura, ou da engenharia civil também que está assistindo, ou então do design de interiores, né, lá de Itapema, da Faculdade Avantes de Itapema. Se tiver alguma dúvida, podem me procurar. Os alunos da minha disciplina, então, de conforto lumínico acústico, podem me chamar lá no chat do ambiente virtual. E para quem não é aluno, mas está curtindo o vídeo, está assistindo, pode comentar ali ou então me chamar no e-mail. Legal? Então não esqueça de deixar o seu like e também ativar o sininho das notificações. Dessa maneira você vai ficar sabendo as novidades no meu canal. Até mais!